Oi gente, tudo bom? Como vocês sabem, as Olimpíadas começaram nessa sexta-feira e eu decidi fazer uma maquiagem para o pessoal curtir as Olimpíadas. Então eu decidi trazer uma proposta homenageando os arcos olímpicos, as cores dos arcos olímpicos, que são azul, verde, amarelo, vermelho e preto. Então eu trouxe todas essas cores na maquiagem. E se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem e como ela ficou, só continuar assistindo. Bom, então vamos começar a parte do olho. Vou passar um corretivo para poder fixar a sombra. E aí com uma esponjinha eu vou espalhar. Depois disso, eu venho com um pincelzinho assim, para poder aplicar o amarelo. Vou aplicar o amarelo do comecinho, do cantinho interno do olho, até metade. Para intensificar um pouquinho mais a cor do amarelo, eu vou aplicar com o meu dedo, porque isso potencializa um pouquinho a pigmentação da sombra. Feito o amarelo, a gente vai pegar um pincelzinho que eu não sei onde eu coloquei, aqui, um pincelzinho chatinho assim, para aplicar o verde, com batidinhas para não sujar o resto do rosto. E aí aqui, na transição entre o verde e o amarelo, a gente vai dando batidinhas para poder ficar bem esfumadinho entre um e outro e não ficar muito marcado. Para ajudar um pouquinho mais nessa transição, eu vou vir com um verdinho mais claro e um pincel fofinho de esfumar. E eu vou aplicar bem aqui no meio, fazendo o movimento de vai e vem, para poder suavizar essa marcação. Feito isso, a gente volta com um pouquinho mais do amarelo, com o dedo mesmo, para dar uma retocada. E com o verde também, só no cantinho externo. Aplicadas as sombras, a gente vai pegar um pincel de esfumar bem gordinho, com uma sombrinha marrom não muito escura, a mais clara que vocês tiverem, para poder esfumar o côncavo e não ficar essa coisa muito marcada.
tira o excesso. E aí a gente vai esfumando a bordinha desse verde e desse amarelo para poder suavizar essa marcação e deixar um degradê mais bonito também. Para facilitar, como vocês podem ver, sujou um pouquinho do pincel com o verde. Então a gente pega um lencinho de papel e vai tirando o excesso do que tá no pincel para poder esfumar bem direitinho. Caso vocês vejam que tem necessidade de aplicar um pouquinho mais de marrom, vocês aplicam um pouquinho mais de marrom. Isso vai do gosto de vocês. Sempre movimentos circulares e de vai e vem. Com a mão bem leve, para o esfumado ficar bem feitinho e não ficar pesado. E não esquecer de tirar o excesso do pincel. E aquela coisa, né? Paciência eterna para esfumar o seu olho. Porque esfumado tem que ter paciência para fazer. Segura bem na pontinha do pincel para a mão ficar bem levinha. Faz movimento circular e de vai e vem. Feito isso, a gente vai fazer o delineado. Hoje eu vou usar uma canetinha, que é o que eu acho que é mais fácil, mas vocês usam o que vocês têm aí na casa de vocês. Começa sempre pelo meio, vê a grossura que você quer fazer do seu delineado. E aí você vem e puxa na reta da linha d'água pra cima. Mais pra frente eu faço um vídeo mais detalhado sobre delineado. Feito o delineado, como eu acho esse delineador um pouquinho fraco de pigmentação, eu volto com um outro delineador que é líquido, tiro bem o excesso e vou corrigir aonde tem as falhinhas no delineado que já tá feito. Espera secar um pouquinho, porque ele é líquido. E aí eu vou vir com um lápis preto para passar na parte de cima do olho. Mas se você não gosta ou não consegue, não tem problema. Pode pular essa parte.
Bom, eu já tava com a minha pele praticamente feita, já tinha passado base, mas eu não tinha passado corretivo pra poder limpar caso sujasse alguma coisa. Então eu vou vir com um pincel de base, o mesmo que eu usei, e vou limpar. Fiz cagada, acredito nisso. Erros acontecem, pessoal, por isso que eu não tinha terminado a pele, não é mesmo? Então a gente vem com um cotonete e a base que a gente usou e vamos limpar isso que aconteceu aqui, né? O que não pode é entrar em pânico. Pronto. Volto com o pincel de base. Dou uma limpada nele, porque ele sujou um pouco com o que tava no meu olho. E vou arrumar aqui de novo. Isso aconteceu porque eu não limpei os meus cílios. Porque o delineador líquido, ele acumulou aqui. Então, ele sujou os meus cílios. E aí, no que o pincel esbarrou, sujou a parte de baixo do olho. Mas agora já tá ok. Então aí, depois de arrumar, vamos passar o corretivo. Sempre em formato de triângulo, para não evidenciar ainda mais a olheira. E com a mesma esponjinha que a gente passou no começo, eu vou espalhar esse corretivo. Com batidinhas. Aproveita para limpar aqui. Faz o corte que você quer no final do olho. E eu vou assentar esse corretivo com um pincelzinho gordinho de esfumar e um pó translúcido. Só que toma muito cuidado, porque senão na hora da foto vai sair só o pó branco que tá embaixo do seu olho. Esfuma bem esse pó. Deixa ele bem espalhadinho. Feito isso, a gente vai vir com a parte colorida embaixo do olho. Eu usei um azul um pouco mais escuro, só que pra fixar esse azul, eu usei um lápis azul na linha d'água, pra facilitar também na hora de esfumar e ficar mais bonito. Pode passar dentro e sujar ao lado de fora, que não tem problema. Porque a gente vai esfumar isso depois com a cor mais escura. E aí eu vou vir com um pincelzinho chanfrado. Pode ser do tamanho que vocês tiverem. Eu encontrei esse aqui mais rápido, então eu vou usar esse aqui mesmo. E aí eu vou encostar na sombra azul, porque ela é muito forte, muito pigmentada. E se eu passar muito, ela vai cair tudo aqui na parte de baixo e não vai ficar legal. Com batidinhas. Não esfrega, porque senão ele vai cair. Vai pressionando bem de levinho
para poder marcar a raiz dos cílios e devolver o formato pro olho. Depois que você já assentou essa parte da sombra, você vai limpar o pincel, o excesso que tiver nele. E aí você vai vir arrastando delicadamente para não trazer muito para baixo. Que assim a gente dá uma esfumada nesse azul. Sempre limpando o pincel para não ficar muito acumulado, senão vai acabar fazendo sujeira. Esfumou, perfeito. Agora é da escolha de vocês. Eu escolhi não colocar cílios postiço, porque eu acredito que se a pessoa tá fazendo essa maquiagem pra ir assistir os jogos, ela quer um pouco mais de conforto, então ela não vai querer colocar os cílios postiço e ficar com aquilo pesando no olho, incomodando. Mas aí vai da escolha de vocês. Se vocês gostam, vocês colocam o cílio postiço. Eu, como eu não tenho muita prática em aplicar o cílio postiço ainda, eu preferi aplicar só o rímel. Só que pra deixar ele um pouquinho mais volumoso, eu vou aplicar a técnica de pegar o corretivo, molhar o dedo, delicadamente passar na pontinha dos cílios, que é pra eles ficarem um pouquinho mais encorpados. Depois que eu passei, eu vou pegar aquele mesmo pincelzinho que eu assentei o corretivo embaixo do meu olho, mas dessa vez com um pincel, com um pó compacto, eu vou aplicar delicadamente para não sujar o resto que eu já fiz. Só na pontinha dos cílios, porque aí ele vai ficar um pouquinho mais grosso, vai dar a impressão de que a gente tá com cílios postiços. E aí, depois disso, a gente vem com a máscara. Essa aqui é a prova d'água, mas aí vocês escolhem a que vocês preferirem. E aí a gente aplica da seguinte maneira. Tira o excesso do pincel e a gente vai encostar bem rente à raiz dos cílios, que é pra deixar ele bem volumoso embaixo, e aí depois a gente vai puxando ele pra cima. Movimento de zigue-zague para poder alongar e deixar ele com mais volume. Aplicou a primeira camada, eu espero um pouquinho ela secar, volto com o pincel, com o mesmo pó e passo só na ponta pra ela ficar um pouquinho mais, pro cílios ficar um pouquinho mais volumoso. E aí eu volto com a máscara e passo mais uma camada. Dessa vez, dando um pouquinho mais de atenção na ponta e não na raiz, porque na raiz a gente já fez no começo. E aí,
vai da preferência de vocês também. Eu vou passar um pouquinho nos cílios inferiores. E o olho tá praticamente pronto. Agora o que eu vou fazer é terminar esse lado do rosto com vocês, porque esse daqui já tá pronto. Eu assentei o resto da base com um pó compacto da minha cor, mas se vocês preferirem, vocês podem usar o pó translúcido com um pincel bem fofão e vou passar no resto do rosto. Lembra sempre de trazer um pouquinho pra baixo, para não parecer que você está com uma máscara. Um pouquinho na orelha, que tudo tem que ficar da mesma cor. E aí a gente vai fazer o contorno desse lado. Com um pincel bem fofinho de blush. Você vai pegar um tom de marrom mais frio, mais acinzentado. E você vai ver onde é o final aqui do seu ossinho. Geralmente é aqui perto do tragus. E você vem, deixa mais marcadinho aqui perto da raiz do cabelo. E vem esfumando pro resto da bochecha. Não deixa chegar muito até aqui, porque senão fica um risco muito grande. E aí fica muito marcado. E vai esfumando com a mão leve. Deixa bem esfumadinho pra parecer bem natural. Olha aquele boquinho de peixe, maravilhoso. E aí pra deixar aqui um pouquinho mais marcado e parecer que é natural, eu vou pegar um pincelzinho de base, limpo, e vou encostar no mesmo marrom que a gente usou. Ele vai ficar um pouquinho sujo, e aí eu vou vir com ele assim e vou carimbar essa parte daqui. Não vou esfregar, eu só vou carimbar. E aí eu volto com o mesmo pincel que eu tava aplicando pra poder esfumar essa marcação. Que isso vai dar a impressão de que o rosto é um pouquinho mais fino. Lembrando que se você já tem o rosto fino e não quer fazer isso, não se sinta obrigada. Mas o bom do contorno é que ele sempre devolve um pouquinho do que a base tira. Que querendo ou não, a gente fica com uma máscara branca, ou no caso da cor da sua base. Então o contorno, ele devolve um pouco. Passa um pouquinho do que sobrou no pincel na testa, pra dar uma diminuída. E aí eu vou passar um blush, rosinha. Faz boquinha de metida. E aplica da bochecha em direção à têmpora. Com a mão leve, pra não pesar muito o blush e não parecer que foi uma chinelada. Feito o blush, ok, vamos para a parte que eu mais gosto, que é o iluminador. Vamos deixar essa pele bem glow. Vamos passar aqui no ossinho, para iluminar bem essa parte. Eu já passei na ponta do nariz
e aqui no ossinho. E eu vou passar embaixo da minha sobrancelha e no canto interno com um pincelzinho de esponjinha. Pra ter mais precisão. E aí eu pego um pouquinho desse iluminador e subo aqui um pouquinho pra cima do amarelo. Só pra dar um pontinho de luz mais bonito. E embaixo da sobrancelha. Bem delicadamente, pra não estragar o esfumado que a gente fez. E o olho é isso, a pele é isso. Mas, como eu falei no começo do vídeo, essa maquiagem representa os arcos olímpicos, as cores dos arcos olímpicos. Então, está faltando uma cor, cor vermelha. E é o que vamos usar de batom. Então, vamos lá. Primeiro eu vou iluminar o arco do cupido, para ficar mais bem feitinha a parte da boca. Tem um destaque mais bonito. E aí eu vou vir primeiro com um lápis vermelho para fazer o contorno. Bom, gente, então o resultado final da maquiagem é esse, com o batom vermelho. Espero muito que vocês tenham gostado. A lista dos produtos que eu usei eu vou deixar aqui no box de informações. Vou deixar também o link do meu Facebook e do meu Instagram para vocês seguirem. Inscrevam-se no canal se vocês não forem inscritos, deem um like no vídeo e até o próximo. Tchau!